A paz, Senhor Jesus Cristo, a todos do grupo. Um bom dia a todos com Cristo no coração. Que todos tenhamos uma excelente sexta-feira, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, quero trazer uma reflexão nessa manhã no nosso devocional. O que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Que está escrito assim: orai sem cessar. Existem, irmãos, diversos tipos de oração. Existem várias formas de orar. E eu quero rapidamente aqui passar esses tipos de oração que podemos fazer todos os dias. O primeiro é a oração da adoração. A oração da adoração. Salmo 113, do 1 ao 6. A oração de adoração ou de louvor é uma oração onde você fala com Deus sobre os atributos dele, exaltando ao Senhor pela sua grandeza, força, eternidade, poder. Seria como elogiar a Deus falando sobre o que ele é. Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores. Se encontra em João 4:24. Adore a Deus reconhecendo a sua glória e majestade. É o primeiro modelo de oração, primeira forma de orar. A segunda é a oração de confissão, no Salmos 32, de 1 a 5. Diz assim: a oração de confissão, irmãos, é o momento que refletimos arrependimento e confessamos a Deus os nossos pecados. Devemos falar com Deus, contando o que fizemos de errado, reconhecendo que somos falhos. O que fazemos de errado contra nós mesmos e contra alguém também aborrece a Deus e deve ser confessado. Deixar de confessar, irmãos, é pecado. Uma oração sem um momento de confissão não será ouvida. Quer ver? Salmo 68:18. Leia lá, você vai ver exatamente o que eu estou dizendo. Abra seu coração diante do Senhor confessando os seus pecados. Ele já sabe, mas quer ouvir dos seus lábios como expressão de arrependimento. Terceira forma de orar, a oração de intercessão. Salmos 20, do 1 ao 4. Na oração de intercessão, oramos, irmãos, não por nós mesmos, e sim por outras pessoas. Você vai interceder por alguém. Você esquece de você. Você vai orar por alguém. Isso chama-se oração de intercessão. É o momento em que nos colocamos no lugar de alguém para pedir a bênção do Senhor sobre suas vidas. Atos 12:5, leia lá. Durante a oração você se lembra de alguém que está precisando e ora por essa pessoa. Isto é oração de intercessão. Quarto tipo, oração de petição. Essa possivelmente é o que mais fazemos. Salmos 54, do 1 ao 4. As petições são pedidos especiais por nossa família. É o momento que fala com Deus sobre os desejos do nosso coração, Salmo 37:4. Mas é importante, primeiro, agradar o Senhor com a nossa adoração, ação de graça e intercessão. Devemos pedir a Deus crendo que Ele pode tudo. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Amém? E quinto modelo de oração é oração com ação de graça. Salmo 92, do 1 ao 5. Esta oração é um agradecimento por algo específico que Deus fez em sua vida. Uma expressão de gratidão, por exemplo, por um livramento, cura, resposta de oração. Agradeça a Deus, irmãos, declarando as suas maravilhas em suas vidas. Salmo 75, verso 1. A conclusão de tudo isso, irmãos, que Jesus ele nos ensina a orar lá em Lucas 11:1. A oração modelo, a forma de orar. A caminhada de oração se aprende passo a passo, meus irmãos. A ordem não importa, o indispensável é orar. Alguns seguem um modelo fixo, como uma roda de oração, para não esquecer nenhum tipo de oração. Isso ajuda a disciplinar e treinar, fazer os tipos corretos de oração. O que nós não podemos fazer é deixar de orar, igreja. Nós não podemos
de forma alguma deixar de orar. Eu sempre tenho comigo que a partir do momento que eu abro meus olhos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar, é começar meu dia com oração, falando com Deus. E quando eu vou dormir, antes de eu dormir, eu tenho que encerrar o meu dia agradecendo a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: orai sem cessar. Amém? Aqui nós aprendemos um pouquinho no nosso devocional diário formas que nós devemos orar. Não importa a ordem, mas experimente orar, irmãos, da forma que foi passado aqui pela palavra de Deus, não pelo seu pastor, mas pela palavra de Deus. Você vai ver que você vai ter mais alegria, você vai ver que você vai ter mais comunhão com Deus e principalmente nós vamos, irmãos, cumprir o real significado de nós sermos chamados cristão. Amém? Esses 5 tipos de oração: oração de adoração, oração de confissão, oração de intercessão, oração de petição e a oração de ação de graça. Amém? São esses 5 tipos de oração que nessa manhã quero meditar juntamente com a igreja. Deus abençoe, um ótimo dia a todos.